Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Vamos falar um pouco sobre a lenda bíblica do patriarca Abraão, especificamente naquela cena episódica do sacrifício de Isaac, certo? Uma análise a partir do Dicionário de Mitos Literários, organizado por Pierre Brunel. Então, aqui óbvio que eu não sou um repetidor, não sou papagaio, tá? Então não vou repetir exatamente as coisas que tem aqui. Vou falar as coisas que eu refleti, que eu concordo, que discordo, tá? Nesse episódio. É importante perceber que esse texto ele está localizado lá no Velho Testamento, certo? Em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 9. Quanto à questão da interpretação, pessoal, é interessante levantar a ideia aqui de que quando você vai interpretar um texto longínquo, tá certo? Um texto distante no tempo e também no espaço, é preciso que você leve em consideração essas questões, esses pontos, a questão do tempo, a questão do espaço, a questão da cultura. Não se interpreta um texto a partir do hoje, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto crítico negativo, tá certo? Você não pode, é preciso contextualizar. Você pode fazer dois tipos de interpretações, certo? A interpretação contextualizada, e aí você não pode julgar negativamente certos comportamentos, mesmo que universais, porque são experiências de um ser humano um pouco mais próximo do primitivo. Não dá para você julgar a partir da sua experiência de modernidade hoje, embora mantenhamos e estamos caminhando para um aspecto primitivo um pouco mais selvagem até do que o período anterior. Parece que estamos descartando a mente para usar apenas os instintos os mais selvagens possíveis, embora não percebamos isso. Então veja bem, no caso dessa narrativa do sacrifício de Isaac e outras tantas, é preciso entender a simplicidade da linguagem, que é fácil de compreender a história em si, tá certo? Mas ao mesmo tempo a complexidade, principalmente no aspecto da interpretação daquilo que é dito e principalmente daquilo que não é dito, que está nas entrelinhas. Aí você vai tentar captar, por exemplo, a personalidade de Deus e a personalidade de Abraão. E entender nessas entrelinhas como Abraão via Deus, essa projeção, essa imagem que ele produziu de Deus. Ou seja, são duas pessoas dentro de si mesmo. O Abraão, o ser Abraão, e o Deus que Abraão produziu na sua imagem, na sua relação com o mito, na sua tentativa de encontrar Deus em si mesmo. Deus, a referência de todos os conceitos sobre a divindade e sobre os mitos, certo? Então, quanto à questão da estrutura desse texto literário, embora acredito que seja uma lenda e uma lenda mítica até, mas dada a sua falácia, a sua divulgação, a forma como ele percorre no meio popular, então ele se aproxima muito do conto popular, que é um gênero é, que foi muito utilizado no passado, mas que ainda é bem utilizado hoje, principalmente nos interiores, tá certo? Então vamos lá. Sobre a questão da personalidade de Abraão e a personalidade de Deus, é interessante levantar aqueles pontos que eu já disse. Abraão, no não dito no texto, a expressão não dita no texto, que não explica o conflito de Abraão, e aí explica um conflito de Abraão muito superficial com o Deus que pede que ele sacrifique seu filho amado,
Mas aí não explica nos detalhes o conflito interior de Abraão. Se faz, se não faz, por que fazer? E a dor de você sacrificar o seu próprio filho, tendo a certeza que iria sacrificar o filho. Isso é importante. Esse aspecto é a questão da personalidade de Abraão, de não questionar a divindade. E aí é a personalidade contextualizada para a época, para a cultura que ele experimentava e para essa relação com o mito. Outro ponto importante é a estrutura de Elohim, que é a divindade com a qual ele se relacionava, certo? Como ele entendia Elohim, como ele produziu a imagem do Deus misterioso, do Deus que é a referência de todas as concepções. Então, aquilo ali é a forma, aquela imagem ali com quem Abraão se relacionava, era a imagem que ele tinha de Deus, não necessariamente Deus. Nós produzimos imagens do desconhecido, desconhecido com D maiúsculo, certo? Como nós não conhecemos Deus, então nós produzimos imagens possíveis daquilo que ele seria, não necessariamente que seja. Então, essa é uma relação de Abraão com Abraão. Abraão com a imagem que Abraão tinha, que Abraão produziu de Deus, certo? Então, ele não questiona Deus, e o texto não deixa claro se ele se questiona também. Então, é uma personalidade acrítica, certo? E a personalidade do Deus que faz esse desafio para Abraão, né? De sacrificar o filho dele. O Deus que exige o que há de melhor de você para ele. O melhor de você não é para você. O melhor de você seria para a divindade. O que mais a gente pode acrescentar sobre essa relação de Abraão com a divindade Elohim, certo? Eu acho que é importante ressaltar a questão desse diálogo construído de Abraão com Elohim, que me parece, no texto não é muito preciso, que deve ter sido através de sonho, principalmente esse primeiro momento, não o segundo momento em que o anjo vai lá e aborda, certo? Interrompendo o sacrifício, mas nesse primeiro momento em que ele acorda cedo e parece que vem com essa mensagem divina na cabeça, possivelmente através de um sonho, o que é até perigoso, até na modernidade. Você tem um sonho que mexe com suas emoções e você às vezes abre os olhos, mas você ainda está envolvido no sonho, que é mais ou menos parece que representa essa história bíblica. Você tem um sonho, você está envolvido no sonho, mas quando chega num dado momento você acorda do sonho. Entendeu? Então tem pessoas que, por exemplo, se envolvem, se acordam tristes, ou se acordam alegres, ou se acordam revoltadas com uma outra pessoa porque sonhou alguma coisa com ela, com aquela pessoa, que aquela pessoa esteve presente em seu sonho. E aí, se de repente aquela pessoa aparece naquele momento, é capaz da pessoa que sonhou, do sonhador, terminar expressando coisas que não devia em relação à pessoa sonhada. Mas foi apenas um sonho, porém a pessoa está acordada mais ainda sonhada. É paradoxal isso, mas é verdadeiro, tá? Então me parece ser essa a experiência de Abraão. O sonho, no sonho ele recebeu a mensagem divina, abre os olhos, caminha, se direciona para cumprir o mandado lá do sonho, porém ele ainda está dormindo, até que num determinado momento ele acorda daquela pseudo revelação divina, se assim for pseudo, né? Então a experiência de Abraão é basicamente essa. Mas é importante, só para fechar o comentário disso, porque aqui eu não estou explanando de forma detalhada, mas superficial até, é importante que você leve em consideração
que são narrativas fortes para se aplicar numa história de criança. Quando você vai aplicar uma história dessa a uma criança, é preciso você adapte, porque embora ela seja uma narrativa popular e ela suavizou, dada essa popularidade, mas ela é uma narrativa forte, assim como tantas outras de matança de crianças, de guerras com muitas mortes, entendeu? Então é preciso ter muito cuidado na leitura, na introdução desse tipo de conteúdo no universo infantil, tá bom? Então, pessoal, isso é uma pequena reflexão sobre esse aspecto. Em outros momentos, a gente vai fazer mais alguns vídeos sobre textos literários diversos, mais especificamente sobre os textos bíblicos, tá bom? Abraço, deixa aí seu comentário, tá? Até mais.